Mas vídeo assim, ó, gravando. Nesse vídeo aqui, nós vamos estar conferindo como melhorar a usabilidade do usuário. Sim, a usabilidade é algo muito importante para o usuário, afinal, não vale de nada ter um aplicativo super bonito e que nenhum usuário utiliza. Concorda? Então, nesse vídeo aqui, como eu falei, a gente vai aprender como melhorar a experiência do usuário com um componente de lazy loading. Bora pro vídeo. Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? É muito comum quando a gente acessava algum site, a gente vê aqueles spinners na tela. Então tinha aquele loading aqui no topo, um loading no centro, aí um load lá no footer. Cara, era horrível, porque o usuário ele não sabia o que vinha depois. Aparecia aqui loading e aí depois aparecia do nada um monte de componente em tela e o usuário ficava perdido. O que eram aqueles componentes? Por causa disso, então, que aplicativos como o próprio YouTube e o Netflix introduziram esse conceito de lazy loading. E o que é isso, né? Bom, a ideia é o seguinte: enquanto está carregando, ao invés de mostrar um spinner, a gente mostra um esqueleto da nossa interface. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma imagem aqui em cima, né? Aqui nesse canto superior esquerdo, a gente tivesse uma imagem. Então, a gente mostraria, ao invés da imagem, enquanto está carregando, um esqueleto. A gente mostraria uma box com um fundo cinza indicando que está carregando. Então, a gente faria alguma animação, algumas técnicas ali para indicar que está carregando. E aí, depois que tivesse carregado, a nossa imagem aparece. Essa é a ideia do lazy loading, é tornar algo obscuro para o usuário algo mais claro, entendeu? Então, quando carregar, ele não vai ter aquela sensação de tipo, meu Deus, o que é esse monte de componente, sabe? Porque ele já estava vendo aquele esqueleto da nossa interface antes, certo? E o componente que a gente vai estar criando vai seguir praticamente nessa linha. A única diferença é que, ao invés da gente mostrar essa caixa cinza, por exemplo, a gente vai mostrar a nossa imagem. Então, a gente vai mostrar a nossa imagem ofuscada e depois, se carregar, a gente vai ver a nossa imagem ali em tela. Vai ficar bem bacana. E se tu curtir esse componente, que eu tenho certeza que tu vai curtir, vai aplicar muito, mas muito mesmo, aí tu vai lá e me diz aqui nos comentários: Luiz, esse componente mudou minha vida, tá? Fechado? Combinado? Temos esse combinado? Então, beleza. Vamos lá, vamos começar então esse nosso componente. E para a gente começar esse componente, eu já estou com o meu projeto aberto aqui no meu VS Code, tá? E eu já também limpei aqui então o nosso arquivo de app. Eu vou fazer tudo aqui no app mesmo para ficar mais fácil para ti, tá? E aí o primeiro componente que a gente vai importar lá de dentro do React Native, o primeiro não, vai ser dois que a gente vai utilizar. É o image background, tá? E a gente também vai utilizar o nosso image. Luiz, qual que é a diferença entre image background e image? Cara, o image background, ele é um image, tá? Só que a diferença é que ele permite que a gente tenha filhos. Então ele vai ser muito bom nesse caso onde a gente precisa ter uma imagem de fundo e depois estiver carregado a gente mostra a nossa imagem. E como que ele funciona? Da mesma forma que o nosso image. Então deixa eu te mostrar. Ele permite um filho, né? Então a gente pode botar ele aqui e aí a gente pode ter a nossa imagem aqui dentro. Só que para te mostrar ele em ação, né? Eu não sei porque que ele pegou o nosso Safe Area View, meu Deus. Só que para te mostrar ele em ação, deixa eu só ver por que ele está pegando o meu Safe Area View. Image Background, e aí eu vou ter o meu Image. Eu acho que estava bem louco isso daqui, mas tudo bem. Mas como eu ia dizendo, para te mostrar, eu vou comentar esse nosso image aqui e eu vou botar um source nesse meu image background, só para tu ter uma ideia, tá? Então eu vim aqui, ó, vou colocar o source, padrão, toda imagem tem um source, né? E aí a imagem que eu vou botar é o meu nick lá do GitHub. Então deixa eu pegar ele aqui, ó, vou colar ele aqui, tá? E aí a única diferença é que eu vou botar um size nessa imagem que vai estar carregando, um size de 64 pixels. É uma imagem um pouquinho menor, ela vai ser mais leve. E aí, para esse nosso image background, eu vou também colocar um style. Então, eu vou vir colocar um style, vou chamar de styles.image. E aí, aqui embaixo, vou colocar o nosso image. E para essa imagem, eu vou colocar um width de 100%. Ou seja, eu quero que ocupe a nossa tela inteira. Só que eu vou botar um aspect ratio de 1, para não perder a proporção da imagem. Então, não vai ficar uma imagem horrível. E agora, se eu salvar, vamos ver, olha só, a gente tem a nossa imagem, o meu nick lá do GitHub, aqui em tela no aplicativo. Por sinal, se tu quiser me seguir lá dentro do GitHub, github.com/Luiz Felipe Pedroso. Fechado? Certo. Então aqui a gente já tem, cara, praticamente a estrutura que a gente vai utilizar no decorrer da nossa aplicação, aqui da criação do nosso componente. Então agora eu vou pegar também, vou colocar minha imagem aqui, vou copiar essa estrutura aqui de style de source, eu vou colar aqui,
E aí, essa nossa imagem, ela vai ter depois uma outra propriedade, mas por enquanto a gente não precisa, então eu vou deixar só essas duas propriedades aqui. Além disso, se eu salvar, não vai dar muito certo isso daqui, porque a gente vai ter uma imagem sobrescrevendo a outra. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou tirar esse meu size aqui de 64, e eu vou criar também um style. Então, eu vou chamar de const is loaded, set is loaded. E aí, eu vou colocar um use state, por padrão vai iniciar como false. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um use effect, e depois de 1 segundo, então set timeout, depois de 1 segundo eu vou dizer que a nossa imagem carregou. Então eu vou fazer uma simulação aqui que foi feito uma request para a API, por exemplo. Então depois de 1 segundo a gente vai colocar um set is loaded como true. E aí eu vou pegar e vou mostrar essa minha imagem filha aqui apenas se o nosso is loaded tiver como true, tá bom? Além disso, nesse meu image background, a gente precisa também colocar uma propriedade chamada de Blur Radius, que é para dar um desfoque nessa nossa imagem aqui. Eu vou botar um Blur Radius de 3. Agora, se eu salvar, olha só, ele desfocou nessa imagem e depois que passou 1 segundo, né, ele mostrou a nossa imagem real. Eu vou colocar 1 segundo e meio aqui, eu acho que vai ficar melhor para tu ver. Deixa eu relogar meu app. Olha só, desfocou, carregou a nossa imagem, mostrou a nossa imagem real, a nossa imagem com um tamanho original, né, e a nossa imagem carregada. Então esse daqui é um componente de lazy loading. Tu tá vendo como melhora a performance do usuário? Olha só, a gente consegue ver que vai ter uma imagem ali. A gente até podia colocar um blur radius maior aqui para o usuário ver talvez algo mais desfocado. Ficou bom, acho, com um blur radius de 4 também. Então esse daqui é o componente que a gente vai estar criando. Mas por que eu estou falando que a gente vai estar criando? A gente vai mudar? Sim. E por que a gente vai mudar? Porque, olha só, se eu relogar, a nossa imagem ela aparece direto. Só que, de novo, eu falei lá no começo e vou repetir, eu quero melhorar a experiência do usuário. Isso daqui, na minha visão, não é bom para o usuário. Eu queria que viesse a imagem mostrando mais devagar, entendeu? Não viesse algo repentino. Então, o que a gente pode fazer é adicionar uma animação, porque animações são ótimos. Os usuários geralmente gostam de animação, então a gente precisa trabalhar com animações, né? Então, primeira coisa que a gente precisa é o seguinte, eu vou criar uma ref aqui, então eu vou criar um carinha chamado de opacity, tá? E aí eu vou colocar isso dentro de uma ref. Deixa eu então importar a minha ref, e aí dentro dessa minha ref eu vou botar um new animated.value, que vai iniciar como 0.current. Luiz, por que tu está utilizando uma ref? Cara, por uma razão muito simples, referências não entram no ciclo de renderização do React. Então, cara, a nossa aplicação aqui ela vai atualizar por causa do estado, mas a nossa opacidade não. Então, se foi 0, vai ser 0. Ele não vai, por exemplo, dar um reload na nossa tela só por causa que a opacity mudou. Até porque a gente não consegue isso, porque não entra no ciclo de renderização. Então, como é uma constante, o valor dela vai mudar uma vez, a gente não quer que a nossa tela seja atualizada, então a gente vai evitar renderizações, vamos ganhar performance, por isso que a gente utiliza referência, certo? E aí, como que a gente vai trabalhar com essa nossa animação, né? Primeiramente, para a gente ter um componente animado dentro do React Native, utilizando o Animated, né, do próprio React Native, a gente precisa utilizar o Animated ponto. E assim a gente consegue criar um componente animado. A gente poderia também ter outros aqui, como por exemplo, Animated.view, .image, e caso a gente não tivesse um componente, a gente poderia criar uma própria função do Animated. Mas no nosso caso agora a gente tem o Animated.image, então a gente vai estar utilizando ele aqui, certo? E aí, o que a gente pode fazer? Como eu te falei antes, eu quero que a imagem ela vá aparecendo devagar, né? Não repentinamente. Então o que a gente pode fazer é utilizar uma propriedade do image chamada de onLoadEnd. onLoadEnd. Ou seja, quando acabar de carregar nossa imagem, faça alguma coisa. E o que eu quero que faça é o seguinte, eu vou criar essa função aqui, const onLoadEnd, tá? Deixa eu botar ela aqui embaixo, onLoadEnd. E aí, para essa nossa imagem aqui, então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um animated.timing, ou seja, eu quero que execute num período, né, num tempo, num intervalo de tempo. E aí, o que eu quero que faça, né? Eu quero mudar essa nossa opacidade. E aí, eu vou colocar uma duração de 800 segundos, ou seja, no intervalo entre 0 e 800 milissegundos, eu quero que tu coloque a minha opacidade do valor de 0 para
1. E aí eu preciso também passar o native driver como true. E aí eu posso colocar essa minha animated.timing para começar. Então, ponto start. Aí agora, se eu salvar, para tá tudo certo. Eu só preciso pegar essa minha opacidade aqui e utilizar ela no meu style aqui da minha imagem, senão não vai dar certo. Então, aqui eu abro e boto a minha opacidade. Agora vamos salvar. Vamos ver, tu viu? Ela começou a vir bem mais devagarinho. A gente poderia botar até um pouquinho maior aqui para tu ver. Eu vou botar 1,5 segundos também. Vai ver que ela vai vir bem mais devagar agora, não vai surgir do nada. Vamos ver, olha só. Viu como foi bem mais devagar? Isso daqui dá uma experiência muito melhor para o usuário, muito melhor. Ele consegue ver as coisas acontecendo, as coisas fluindo. Então isso daqui é muito bom para a gente ter uma experiência melhor para o usuário, certo? Então, cara, nesse vídeo aqui foi isso. Ele foi um vídeo curto, porém um vídeo muito poderoso. Concorda? Então, se tu concorda com isso, cara, deixa esse like teu like nesse vídeo. E claro, se tu não tá inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal também. E claro, comenta, porque tu curtindo e comentando, isso me inspira, isso me faz querer trazer cada vez mais vídeos desse tipo aqui para dentro do canal. Fechado? Então, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!